Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 58. Bons estudos! Olá! Você se lembra da nossa última teleaula, quando a gente aprendeu o que são expoentes fracionários? Pois bem, na teleaula de hoje, a gente continua com os expoentes, só que agora nas equações. Equações exponenciais. Este é o tema da teleaula de hoje, onde você vai aprender a reconhecer e a resolver uma equação exponencial. Vai rever e aplicar propriedades e definições da operação de potenciação. E, por fim, vai aprender a verificar se um determinado valor da variável é a solução de uma equação. Equação exponencial. Você sabe o que é isso? E você, Zé? Sabe o que é, não? Equação exponencial? Não são aquelas equações que tem a variável no expoente? É isso aí, Zé. Equação exponencial é aquele tipo de equação que tem a variável, a incógnita no expoente, como essas duas que você está vendo aí. E resolver uma equação, você já sabe como é. É descobrir o valor de x, da variável ou incógnita, que torna a equação verdadeira. Ah, isso eu já sabia. Mas como é que a gente descobre o valor da incógnita quando uma equação é exponencial? Para resolver uma equação exponencial, a primeira coisa que a gente tem que fazer é obter a igualdade de duas potências de mesma base. Isso por quê? Ah, essa eu sei. Porque se duas potências de mesma base são iguais, então seus expoentes também serão iguais. É isso mesmo, Zeca. Mas vamos ver isso na prática resolvendo esta equação. Nosso primeiro passo é decompor em fatores primos o número 32. E chegamos ao resultado de que 32 é igual a 2 elevado a 5. Ou seja, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Observe que a gente tem uma igualdade de duas potências de mesma base. Logo, os expoentes também são iguais. Ou seja, a equação 2 elevado a x igual a 32 tem como solução que x é igual a 5. E aí, está dando para entender o raciocínio? Você viu que quando temos uma equação exponencial, a gente deve igualar as bases e a partir daí chegar ao valor da incógnita, da variável x. Mas para não ficar nenhuma dúvida mesmo, vamos ver outro exemplo de uma resolução de uma equação exponencial. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 1. Como chegar ao valor de x? Nesse caso, observe. Já temos uma igualdade de potências de mesma base, que é a base 2. E a gente já sabe que todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Logo, x é igual a 1. Quando uma potência está elevada ao número 1, fica fácil. A equação já está praticamente resolvida. Agora, e quando um dos termos for simplesmente 1, como fazer? Zeca, essa também está fácil. Lembra quando você estudou potenciação? A gente viu que todo número diferente de 0 elevado ao expoente 0 é igual a 1. Lembro perfeitamente. Então não tem segredo. É só substituir o 1 do segundo membro por uma potência qualquer de expoente 0. E é claro que a gente vai escolher uma base igual a 5. Assim obtemos uma igualdade de potências de mesma base. Perfeitamente. Veja que a gente elevou 5 a 0, que é o mesmo que 1. Assim, conseguimos a igualdade entre as bases. Daí chegamos ao valor de que x é igual a 1. Essa também não teve segredo, teve? Você viu que quando um dos membros for 1, é só substituí-lo por uma potência de base qualquer e expoente 0. E é claro que essa base você vai deixar igual à do primeiro membro. Mas vamos avançar um pouquinho mais nas equações exponenciais. Uma equação desse tipo aí. 3 elevado a x é igual a 1 sobre 9. Como será que se resolve? Não tem segredo. Que tal pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Como será que se resolve uma equação desse tipo? Ah, acho que eu encontrei o caminho. A gente já aprendeu que toda fração cujo numerador é igual a 1
pode ser escrita na forma de uma potência de expoente negativo. Ou seja, 3 elevado a x é igual a 1 sobre 3 elevado ao quadrado. E 1 sobre 3 elevado ao quadrado é o mesmo que 3 elevado a menos 2. Do que eu tiro que x é igual a menos 2. É impressionante como na matemática, quando a gente aprende alguma coisa em um dia, no outro a gente já está usando o que aprendeu, né? É por isso que eu sempre te digo que não existe em matemática uma coisa mais importante do que outra. Bom, agora eu quero ir até o fim com essa história de equação exponencial. Você não tem mais um exemplo aí, não? Ah, claro que eu tenho. E o que é que você me diz dessa equação aí? Se não me falha a memória, o número 0,0001 pode ser escrito como potência de expoente negativo, não pode? É, claro que pode. Então eu posso dizer que 0,0001 é igual a 10 elevado a menos 4. Já que é assim, então eu tenho que x é igual a menos 4. Como você está vendo, a equação exponencial não é nenhum bicho de 7 cabeças. E como já foi dito anteriormente, a gente está utilizando aqui vários conhecimentos já aprendidos. E falando nisso, como será que se resolve uma equação desse tipo? Na última teleaula, a gente aprendeu que uma raiz pode ser escrita na forma de potência de expoente fracionário. Ou seja, a raiz de 7 é igual a 7 elevado a 1 sobre 2. Já que é assim, então eu posso escrever a equação da seguinte maneira. 7 elevado a x é igual a 7 elevado a 1 sobre 2. Aí está. Se as bases são iguais, então os expoentes também. Logo, x é igual a 1 sobre 2. Agora a gente vai ver uma equação exponencial cuja solução é um pouquinho mais complexa. Não que ela seja complicada. A equação é a seguinte. 4 elevado a 3x menos 5 é igual a 4 elevado a x menos 1. Observe que nessa equação, as potências já estão com bases iguais. Nos resta, portanto, igualar seus expoentes. Esta é a nossa equação, cujas bases já estão igualadas. Então, vamos igualar os expoentes. Aí está. 3x menos 5 é igual a x menos 1. Olha que interessante. Chegamos a uma equação do primeiro grau. E equação do primeiro grau, você já sabe como resolver, não é mesmo? Aí está. X igual a 2. Mas será que a resposta encontrada está certa? É só conferir a solução. Para isso, vamos substituir o valor que encontramos para x na equação e verificar se a igualdade se mantém. Substituindo x por 2 no primeiro membro, chegamos ao número 4. E fazendo o mesmo com o segundo membro, veja, também chegamos ao número 4. Você viu que a gente substituiu x por 2 no primeiro e no segundo membro e que obtivemos o mesmo resultado. Portanto, x igual a 2 é a solução dessa equação. Essa você pode até ter resolvido, Joaquim, mas eu encontrei aqui uma equação exponencial que eu não vejo como resolvê-la. Ué, que equação é essa? 5 elevado a x mais 7 é igual a 125 elevado a x menos 1. Tem certeza que você não sabe resolver essa equação? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco e tentar descobrir como é que se resolve esta equação. Ah, já sei. Vou começar fatorando o 125. E olha só o que eu encontro, que 125 é igual a 5 elevado a 3. Agora que eu consegui igualar as bases das potências, fica fácil. Opa, e essa operação aqui, como é que será que eu resolvo? Ah, já sei. Aplico a propriedade da potenciação de potência. E vejo que 5 elevado a 3 e elevado a x menos 1 é igual a 5 elevado a 3x menos 3. Então vamos voltar à equação que agora sim ficou fácil de resolver. Basta igualar os expoentes. E eu chego mais uma vez a uma equação do primeiro grau. Aí está, x é igual a 5. Mas para não ficar nenhuma dúvida, deixe eu conferir a solução. Para começar, substituindo o x por 5 no primeiro membro, eu chego ao resultado de 5 elevado a 12. E no segundo membro, eu também vou substituir x por 5. Aí está, cheguei ao mesmo resultado de 5 elevado a 12. E aí, Zeca?
x igual a 5 é a solução, é a raiz da equação? Perfeitamente, Joaquim. Pois se você substituiu x por 5 nos dois membros da equação e os resultados encontrados foram os mesmos, então x igual a 5 é de fato a solução da equação. Muito bem. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu o que é uma equação exponencial. Você também reviu e aplicou propriedades e definições da operação de potenciação. E, por fim, aprendeu a verificar se um determinado valor da variável é solução de uma equação. Em resumo, na teleaula de hoje você conheceu a equação exponencial e aprendeu que para resolvê-la é preciso obter uma igualdade de potências da mesma base. Feito isso, bastou igualar os expoentes e chegar à solução. Você também aprendeu como conferir se a solução encontrada é correta. Foi só substituir a variável x pelo valor que foi calculado. Se for encontrado nos dois membros resultados iguais, então dá para concluir que o valor de x encontrado é, de fato, a solução da equação. Segredo não tem, mas é preciso estudar. Por isso, já sabe, leia o livro, faça os exercícios. E até a próxima. Tchau.